Pode, pode deixar aí. Oi, gente, mais uma vez boa noite. Agora gravando, né? E esse é mais um encontro do nosso curso de Sociologia e Antropologia do Direito. E hoje a gente retoma e conclui a nossa discussão da aula anterior a respeito de A Verdade e as Formas Jurídicas, do Michel Foucault, e faz também o alinhamento do trabalho referente a essa obra, tá certo? Então, a gente, na semana passada, iniciou essa discussão, eu apresentei para vocês o autor, apresentei para vocês o livro que tem aí a curiosidade de ter sido proferido em conferências realizadas lá na PUC do Rio de Janeiro, na década de 1970. Depois ele foi transcrito, traduzido e publicado como livro, mas originalmente era uma conferência do autor, né? E para essa nossa retomada, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Me interessa especificamente o conteúdo da quarta conferência dessa obra, onde Foucault ele vai apresentar o conceito do que ele chamou de panoptismo, ou sociedade de vigilância. E quando a gente fala de sociedade de vigilância numa época como a nossa, é uma coisa que quando a gente para reparar, e agora sim todo mundo presente. Tiago chegou. Boa noite, Tiago. Quando a gente fala de sociedade de confiança numa época como a nossa, acaba sendo um tema que, parando um pouquinho para prestar atenção, a gente percebe que de fato está imerso em uma civilização, em uma cultura que gasta fortunas e fortunas no sentido financeiro e também horas e horas e horas de atenção para vigiar o que os outros estão fazendo, sabe? Onde a privacidade enquanto valor, ela é cada vez menos preservada, até por parte dos próprios indivíduos que são vigiados, e onde mecanismos de controle, mecanismos de vigilância, mecanismos de fiscalização estão cada vez mais onipresentes, até por conta da tecnologia. Quem nunca estava conversando algum assunto aleatório com alguém e depois de alguns minutos ao ingressar na rede social, passou a receber propaganda a respeito desse assunto. Já aconteceu com vocês ou é só comigo isso? Comigo já. Comigo também. Eu não entendi o que você disse, Cláudia. Comigo também. Ah, tá. Sempre acontece. Sempre, né? Às vezes, até quando, teoricamente, o celular não nos está ouvindo. Eu lembro que numa aula de ciência política, na outra instituição onde eu leciono, eu estava... Putz, eu nem lembro do assunto, mas eu estava falando de um assunto qualquer com os alunos, e aí, do nada, a vozinha lá do Google de consulta começou a responder as questões que eu estava colocando em sala, sabe? Como se eu tivesse feito uma consulta, feito um OK Google, sabe? Eu até desabilito essa função do meu celular, porque eu não sou muito fã desse negócio, sabe? Eu sou muito do texto, eu prefiro escrever as minhas buscas, eu jamais vou ficar falando sozinho com o celular. Mas ele entendeu que eu tinha metido um OK Google e começou a responder assim e conversar comigo, com os alunos no meio da aula. Eu achei um troço muito bizarro, assim. E sem falar nas câmeras, né? Praticamente todos os ambientes de frequência pública, eu não estou falando só de ambientes públicos, mas instituições, consultórios, clínicas, supermercados, salas de cinema, condomínios, são vigiados por câmeras. O histórico dos nossos áudios nas redes, nos aplicativos de comunicação, são todos recuperáveis, o que quer dizer que eles ficam todos arquivados, estocados em algum lugar. Então, se por acaso algum de nós estiver envolvido numa prática criminosa que envolva a internet, a justiça vai determinar a quebra do nosso sigilo digital
e a provedora do serviço vai enviar cópia das nossas conversas, mesmo que elas tenham sido apagadas. Então, a gente, a partir do... E é legal falar disso a partir e depois da discussão sobre sociedade de confiança, porque a partir do momento em que nós vivemos numa sociedade que não é uma sociedade de confiança, nós passamos cada vez mais a dispor de tempo e esforço para vigiar, para nos vigiarmos uns aos outros, né? E a gente acaba pensando na vigilância realizada pelas grandes empresas, pela vigilância realizada pelos governos, mas nós alimentamos isso, sabe? A gente também instala câmeras, a gente também maneja dispositivos para ler conversas alheias, a gente também denuncia falas que não gostamos em redes sociais, em aplicativos de conversa, sabe? A gente também está a postos para olhar o que o outro está fazendo e denunciar esse outro. Aliás, é bem curioso, né, que os programas mais populares da televisão hoje sejam justamente os reality shows, que não são nada mais, nada menos do que programas onde as pessoas são vigiadas 24 horas por dia. Então, você pega aí a Fazenda, você pega aí o Big Brother, e esses programas nada mais são do que programas de vigilância. As pessoas querem ver a normalidade, querem ver a privacidade, a intimidade do outro, meio que num lance de voyeurismo, sabe? Eu acho isso, assim, não é uma crítica, eu não estou falando que isso é ruim, não estou falando que isso é bom, eu estou descrevendo como um fato, sabe? A sociedade de vigilância, ela é, de certa forma, uma sociedade de voyeurs, sabe? De pessoas que gostam de ficar na janelinha espionando o que os outros fazem, sabe? E essa tendência, ela vai surgir, né? Isso vai vir ali, segundo Foucault, claro, né? Que ela vai surgir a partir das instituições de vigilância, e essas instituições de vigilância, elas vão ter, não origem, né? Sempre existiu o prisionamento, mas elas vão adquirir esse caráter de vigilância em massa a partir do século XIX, com a generalização das penas de prisão como instrumento de combate à violência e combate à criminalidade. A gente falou em aulas anteriores, né? Aliás, na aula anterior a respeito do verdade de formas jurídicas, né? Que quando a gente falava de penas criminais e de formas de estabelecer a verdade dentro de um processo, a gente tinha as provas, né? O julgamento por combate. Quem assistiu Game of Thrones, sabe, lembra como é que é, né? O desafio, a solução de um conflito por duelo. A gente tinha ali as ordalhas, então a pessoa queria andar nas brasas para ver se era inocente ou culpada, se andasse na brasa e não se queimasse é porque era inocente, se fosse jogada no mar e não se afogasse era inocente. E a partir de um determinado momento vai surgir uma forma de punição que era menor, que era temporária, que é a do aprisionamento. A prisão, ela sempre existiu, mas normalmente o indivíduo ficava preso enquanto aguardava ser submetido a uma forma de punição. Então, você prendia o sujeito até ele ser enforcado, você prendia o sujeito até ele ser queimado, você prendia o indivíduo até ele ter que andar em brasa quente, até ele ter que participar de um duelo, até ele ter que participar como gladiador numa luta, numa arena. Ou você prendia o sujeito durante o julgamento, enquanto era decidida, por exemplo, a sua condição de exilado. A pena de exílio, ela também era bastante marcante na história humana, assim. O sujeito ser banido da cidade, do país onde ele vivia e expulso para viver em outro lugar, desligado da sua família, dos seus amigos, da sua língua, da sua tradição, sabe? E a prisão, ela vai então se realizar para valer, aí eu já estou entrando no texto, né?
no século XIX, como a própria legislação penal, ela vai sofrer grandes modificações com o advento daquilo que a gente hoje chama de criminologia, né? Eu vou dar uma lida nessa página aqui e a gente vai discutir um pouquinho a respeito dela, e aí depois eu já falo do nosso trabalho, tá certo? Então tá. Deixa eu passar pro Adobe aqui, porque eu consigo ler melhor. Então, não só a prisão, pena que vai efetivamente se generalizar no século XIX, não estava prevista no programa do século XVIII, como também a legislação penal vai sofrer uma inflexão formidável com relação ao que estava estabelecido na teoria. Com efeito, a legislação penal, desde o início do século XIX, de forma cada vez mais rápida e acelerada durante todo o século, vai se desviar do que podemos chamar a utilidade social. Ela não procurará mais visar ao que é socialmente útil, mas, pelo contrário, procurar ajustar-se ao indivíduo. Vamos lá, um comentáriozinho a respeito disso. Se vocês forem na nossa Constituição, lá no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, vocês vão ver que dentre os direitos e garantias fundamentais, ao lado da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir, da liberdade de professar uma religião, do habeas corpus, você vai ter a questão da individualização das penas. Então, as penas devem ser dosadas de acordo com as necessidades do autor. A pena, o papel principal da pena de prisão e das penas criminais, é a reeducação e a conformação do criminoso às regras sociais. Então, a pena de prisão, pelo discurso ideológico, pelo menos que a justifica, ela é um mecanismo de reeducação em benefício do criminoso. Porque o que seria útil socialmente? O que era o sistema prisional antes desse século XIX? Um mecanismo de recomposição. Então, o particular que sofria uma perda a partir de um crime tinha direito a reaver os bens perdidos ou parte dos bens perdidos, e um mecanismo de vingança, onde aquelas pessoas que sofreram uma violência poderiam devolver essa violência, e essa neutralização de forças, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, de alguma forma pacificariam a sociedade, porque as honras e os ressentimentos estariam resguardados, certo? Então, a virada do mecanismo prisional e a virada do mecanismo processual a partir ali do século XIX vai justamente no sentido de você abandonar, ou pelo menos deixar de lado, ou tirar do primeiro ponto, da primeira posição de foco, a utilidade social da pena, e colocar no centro da discussão a necessidade individualizada do criminoso. Então, o criminoso, ele passa a ser reeducado, e a sua reeducação demanda vigilância. Então, o sujeito não vai mais ficar na masmorra enquanto o rei decide se ele vai ser queimado ou se ele vai ser banido do reino. Ele vai ficar na prisão para pensar no que fez, ele vai ficar na prisão para internalizar as suas culpas, para internalizar as suas faltas, e para adquirir um comportamento esperado. Então, vamos seguir a leitura. Podemos citar como exemplo as grandes reformas da legislação penal da França e demais países europeus entre 1825 e 1850-60, que consistem na organização do que chamamos circunstâncias atenuantes. O fato da aplicação rigorosa da lei, tal qual se acha no Código,
poder ser modificada por determinação do juiz ou do júri e em função do indivíduo em julgamento. Então, matar não traz a mesma pena, porque nós temos circunstâncias atenuantes e agravantes. Temos causas de aumento e causas de diminuição de pena. Vocês já estão tendo direito penal, creio eu, né? Sim, E provavelmente vocês, sim, na parte geral do código, estão estudando justamente isso, certo? estamos vendo várias coisas, inclusive isso. Sim, sim. É porque isso tudo entra na parte geral, porque depois, quando entra na parte especial, são os crimes de acordo com suas respectivas espécies, né? Mas a teoria geral do direito penal é a mesma para quase todo o conjunto de leis penais. E isso tudo, vamos dizer que é uma tecnologia relativamente recente. Essa ideia de individualizar o comportamento no julgamento, ela vai vir dessas reformas penais do século XIX. O direito brasileiro não conheceu a ordem anterior, porque ele vai se formar a partir da legislação portuguesa, né, das ordenações filipinas, né? E essa conformação ela já vai receber legislações reformadas desde Portugal e depois, quando a lei brasileira é construída, 1825, a gente está falando aqui do início da vida independente do Brasil, a lei brasileira ela já vai beber nessas fontes, ela já vai buscar inspiração nesse tipo de conduta e nesse tipo de legislação já moderna, sabe? O princípio de uma lei universal representando unicamente os interesses sociais é consideravelmente falseado pela utilização das circunstâncias atenuantes, que vão assumindo importância cada vez maior. Além disso, a penalidade que se desenvolve no século XIX se propõe cada vez menos a definir de modo abstrato e geral o que é nocivo à sociedade, afastar os indivíduos que não são nocivos à sociedade ou impedi-los de recomeçar. A penalidade no século XIX, de maneira cada vez mais insistente, tem em vista menos a defesa geral da sociedade que o controle e a reforma psicológica e moral das atitudes do comportamento dos indivíduos. Esta é uma forma de penalidade totalmente diferente daquela prevista no século XVIII, na medida em que o grande princípio da penalidade para becária era o de que não haveria punição sem uma lei explícita e sem um comportamento explícito violando esta lei. Enquanto não houvesse lei por infração implícita, não poderia haver punição. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso é constitucional também. Toda a penalidade do século XIX passa a ser um controle não tanto sobre o que fizeram os indivíduos, não tanto sobre se o que fizeram os indivíduos está em conformidade ou não com a lei, mas ao nível do que pode fazer, do que podem fazer, do que são capazes de fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer. Assim, a grande noção da criminologia e da penalidade em fins do século XIX foi a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de periculosidade. A noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus atos. Não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que elas representam. Tá? A ideia é entrar na mente do indivíduo para que ele se comporte de acordo com as leis. Quem está preso na lei brasileira, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais, é um reeducando que vai, por meio da força, inculcar os valores da sociedade e para que isso aconteça, esse sujeito ele precisa estar sob vigilância.
Já repararam que é o mesmo que acontece nas escolas, por exemplo? Que acontece nas empresas? Que acontece em qualquer ambiente onde há convívio público? Sabe? Uma lei que precisa de violência, uma lei que precisa se impor por meio da aplicação desmedida, ela não é uma lei que de fato está em vigor, ela é uma lei fraca. A lei forte é aquela que é automaticamente observada, é aquela que é obedecida sem violência. E o objetivo do sistema penal, portanto, ele não mais vai ser fazer justiça e restabelecer. Quando alguém comete um homicídio e passa 12 anos na prisão, que justiça foi feita? Que reequilíbrio das relações sociais foi feito? Qual que é a relação entre uma coisa e a outra? Se você falar, não, nós vamos tirar a pessoa do convívio social para sempre, nesse caso, está se atendendo a uma função social. Mas quando você foca todo o sistema nas faltas do transgressor, o resultado disso é que você não está muito lá preocupado com o caráter social da pena. Obviamente que o Estado ele vai dizer, e a teoria do direito penal, quando a gente vai estudar a lei das execuções penais, vai falar em um trinômio, em satisfação da vítima, em um caráter expiatório que vai servir de exemplo para a sociedade, no sentido de não vá por este caminho, porque ele termina na cadeia, e num caráter de reeducação. Só que, obviamente, o foco está na reeducação. Pelo menos quando a gente fala em sistema. Até aqui tá claro? Tô entendendo? Sim, tudo ok. 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 E a reeducação aqui nesse caso, ela nada mais vai ser do que essa análise que o autor fala de analisar o indivíduo a nível das suas virtualidades. Porque quando a gente, por exemplo, vai trabalhar a dosimetria de uma pena, se vocês olharem lá, as penas no Código Penal, elas têm mínimo e máximo. Tem a pena mínima, tem a pena máxima. Em cima dela, o juiz vai aplicar os conceitos de atenuantes, agravantes, causas de aumento, causas de redução, vai fixar uma pena base. Agora, esses argumentos atenuantes e agravantes, eles nada dizem a respeito do ato propriamente dito. Então, quando você coloca ali um agravante, ou quando você coloca ali, por exemplo, a noção de antecedentes criminais como causa de aumento, ou como agravante, o sujeito ele não está sendo julgado pelo que ele fez, mas ele está sendo julgado porque, como ele fez aquilo outras vezes, ele pode ser considerado mais perigoso. Ou como ele fez contra uma pessoa específica, ele pode ser considerado mais ou menos perigoso, ou ficar isento de pena. Então, não é o impacto social, não é a vítima, é a reeducação. E o último ponto capital, retomando a leitura, que a teoria penal coloca em questão ainda mais fortemente que Beccaria, é que, para assegurar o controle dos indivíduos, que não é mais a reação penal ao que eles fizeram, mas controle de seu comportamento no momento em que ele se esboça, a instituição penal não pode mais estar em mão de um poder autônomo que é o poder judiciário. Isso vocês já repararam, vocês já devem saber que quem controla o sistema prisional não é o poder judiciário, mas é o poder executivo. O processo de execução das penas permanece com o poder judiciário, ou nas varas criminais, ou nas varas de execução,
Mas a execução propriamente da pena, ela vai ser realizada pelo Poder Executivo. É um momento em que a gente tem aqui uma quebra, né, uma contestação da separação dos três poderes, né, entre judiciário, executivo e legislativo. Então, vamos ali. O controle dos indivíduos, essa espécie de controle penal punitivo ao nível de suas virtualidades, não pode ser efetuado pela própria justiça, mas por uma série de outros poderes laterais à margem da justiça, como a polícia e toda uma rede de instituições de vigilância e correção. A polícia para vigilância, as instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas e pedagógicas para correção. Então, os hospitais para criminosos que recebem recebem medida terapêutica, né, medida de segurança, os lares de internação de menores infratores. Seguindo a leitura, é assim que no século XIX desenvolve-se em torno da instituição judiciária e para lhe permitir assumir a função de controle dos indivíduos ao nível de sua periculosidade, uma gigantesca série de instituições que vão enquadrar os indivíduos ao longo de sua existência. Instituições pedagógicas como a escola, psicológicas ou psiquiátricas como o hospital, o asilo, a polícia. Toda essa rede de um poder que não é judiciário deve desempenhar uma das funções que a justiça se atribui neste momento. Função não mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir as suas virtualidades. Entramos assim na idade do que eu chamaria de ortopedia social, que é uma forma de poder de um tipo de sociedade que classifico de sociedade disciplinar, por oposição às sociedades propriamente penais que conhecíamos anteriormente, é a idade do controle social, tá certo? Então, a partir dessa tara, dessa ideia de conformar o comportamento do outro desde as prisões, isso vai se espalhar pela civilização, isso vai se espalhar pela cultura, em uma série de instituições que não visam punir o errado, mas visam preparar o indivíduo para que ele não venha a cometer o errado com antecedência. E que para impedir a prática de crimes, para impedir a prática de violações à ordem social, colocam o indivíduo sob vigilância constante. E isso aqui o Foucault escreveu ali na década de 1970, né? E isso, com o advento da tecnologia e com o desenvolvimento dessas instituições, passou a se reproduzir quase que de maneira automática. Então, a gente tem aqui essas instituições de vigilância, mas para além das instituições de vigilância, esses mecanismos eles já estão se disseminando de maneira autônoma entre os próprios indivíduos. Então, por exemplo, todo mundo aí que conhece um pouco de história, sabe que no período militar a gente teve repressão da cultura por meio da censura. Aí teve lá o AI-5, tivemos artistas e intelectuais exilados. Hoje a gente não precisa de um mecanismo de censura. Ah, a censura no Brasil acabou com a redemocratização. Não. A censura centralizada, a vigilância centralizada é uma tecnologia obsoleta. Quem hoje fala contra os interesses do poder é cancelado e o Estado nem precisa se meter. Todo mundo é altamente revolucionário, todo mundo é altamente libertário, reproduzindo o discurso dos grandes bancos, reproduzindo os discursos da ONU, reproduzindo os discursos da Globo, reproduzindo os discursos do governo. Parece uma competição para saber quem é mais bonzinho, para saber quem é mais obediente, sabe? E isso é vendido como um troço altamente radical. Então, a sociedade de vigilância, ela se descentralizou de uma forma
que os mecanismos de vigilância que ficavam centralizados e são exercidos de maneira centralizada nessas instituições, eles também funcionam meio que no automático, porque as pessoas já estão tão conformadas, tão reeducadas, que elas mesmas se tornaram fiscais e carcereiras e professoras e vigilantes do comportamento alheio. E aí nisso noções como a privacidade, noções como o sigilo, noções como o espaço do lar como um espaço inviolável e sagrado estão cada vez mais batidas, cada vez mais como discurso de velho, sabe? Liberdade de expressão, liberdade de expressão ela é combatida, liberdade de ir e vir ela pode ser restrita por decreto, sabe? É um caminho assim de vigilância e de controle social cada vez maior. E ele se torna maior na medida que ele se torna menos formal. Certo? E aí o Foucault ele vai prosseguir no livro, né? Falando de como essa sociedade se conforma, de como essa sociedade se constrói historicamente, até chegar não nos dias de hoje, mas nos dias dele, até chegar ali à década de 1970 do século passado. Foucault ele morreu ali em 1980. Ele foi um dos primeiros, pelo menos dentre as pessoas famosas, entre aspas, ele foi um dos primeiros a contrair e morrer de HIV, na época em que a doença não estava nem perto de ser de ter um mecanismo de controle conhecido como a gente tem hoje. Enfim, isso eu acho que complementa o que eu queria falar a respeito do livro, e aí com isso eu consigo falar do nosso trabalho, tá certo? Eu mandei para vocês o texto que é Ordem Pública, dos professores Akseski e Gomes, os dois são professores lá da UNB de Brasília. O texto ele é de 2016 e está disponibilizado no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é um artigo, né? E nesse texto, os dois autores eles vão explicitar o que significa no sistema jurídico brasileiro e no sistema penal brasileiro o conceito de ordem pública. A ordem pública, por exemplo, a garantia da ordem pública é um dos mecanismos que permite a prisão preventiva de um acusado de um crime. Ou seja, o sujeito pode ser preso antes da sua condenação com trânsito em julgado, se a sua prisão servir para garantir a ordem pública. E também o poder executivo, quando pensa nas políticas de segurança pública, especialmente em policiamento, ele vai construir as suas políticas pensando na noção de manutenção e preservação da ordem pública. A missão institucional das Forças Armadas, ela vai estar profundamente ligada à estabilidade nacional, que por sua vez depende da ordem pública. Tá certo? Então, o que é o trabalho que eu quero de vocês? Que vocês leiam a Conferência 4 do Verdade e as Formas Jurídicas, que vocês leiam um artigo dos professores da UNB e que vocês relacionem esse conceito de ordem pública ao tema da sociedade de vigilância. Tá certo? E eu faço isso especialmente por... Oi? Oi, Tê. Você só falou sim? Não, desculpa, professor. Eu falei Ah, tá. certo. Eu falei certo. Então. Uhum. E eu faço isso especialmente porque eu quero, mas quero muito mesmo, que vocês leiam a quarta conferência, que, na minha opinião, é a principal do Verdade e as Formas Jurídicas. E uma forma que eu tenho de me assegurar que vocês de fato vão fazer isso é pedir que vocês desenvolvam um pensamento aí a respeito de um conceito jurídico sobre o tema, tá certo? Porque a sociedade de vigilância não só desde essa perspectiva do Foucault, mas ele é um dos caras que explicou isso melhor. Tem um outro autor, se tivermos tempo também quero trazer, que é o Willem Flusser e a Sociedade dos Aparelhos.
mas ele é um dos autores que bem explicam essa questão e que bem explicam como instituições que nós vemos como direitos e como instituições que nós vemos como materialização de garantias, elas também foram construídas como um mecanismo de exercício de poder sobre a sociedade. E aí a gente falando de prisão, que é uma forma mais óbvia de repressão, a gente também consegue pensar no exercício do poder a partir das escolas, a partir dos hospitais, a partir dos asilos, a partir dos quartéis, a partir das fábricas. Instituições onde as pessoas voluntariamente se colocam sob vigilância. As prisões, pelo menos, a entrada não é voluntária. E como isso se reproduz quase que como um vírus para que a figura da vigilância se torne onipresente a ponto de estarmos todos o tempo todo com uma câmera e um gravador de som nos nossos bolsos. 24 horas por dia. Tá certo? Então, esse é o trabalho. Eu quero que vocês leiam a conferência 4, que vocês leiam um artigo e que vocês relacionem o tema da sociedade de vigilância com o conceito de ordem pública no direito penal brasileiro, tá certo? Certo. Ok. Então, por hoje eu encerro, porque aí a gente encerra o tema do Verdade e as Formas Jurídicas. E aí, na quinta-feira, a gente já entra em um autor e um tema novo, que obviamente o trabalho vai ficar para o meu retorno aí às aulas com vocês daqui 2 semanas, porque senão ninguém aguenta, né? E aí a gente já começa também a se aproximar do final do nosso curso, já estamos em novembro, né? Se eu não me engano, nós temos mais 2 aulas, tem a aula do dia 9, né? E depois a aula dia 21. Nossa prova, eu não lembro se é dia 28 ou 5, acho que é 28, né? 28. Então, nós temos mais 2 aulas, dia 9 e dia 21. Muito bem, então a gente tem dia 9 a nossa próxima matéria, dia 21 entrega. Aí vamos fazer um encontro aí para a gente rever o conteúdo do semestre e conversar aí um pouquinho sobre esse olhar diferente que a sociologia e a antropologia trazem para o direito. E com isso estaremos aí prontos para fazer a nossa prova e encerrar o nosso curso, tá certo? Tá certo, professor. Tá ótimo. Então, muito bem. Então, eu vou encerrar a gravação por aqui. O pessoal que está na PS comigo, a gente tem que conversar, né? Sim. Então, fiquem online, os demais estão dispensados. Obrigado aí, boa noite, gente. Valeu. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada, boa noite, boa noite.